Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu sou a endocrinologista Tatiane Costa, convidada do programa Bem Viver dessa semana, e vamos conversar sobre tireoide, diagnóstico e seus cuidados. No programa Bem Viver de hoje, vamos conversar sobre tireoide, o diagnóstico e os seus cuidados. A glândula tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço, abaixo do chamado pomo de Adão, que é o que a gente chama popularmente de gogó. Ela é uma glândula em formato de borboleta e ela produz dois hormônios, o T4 e o T3. Esses dois hormônios eles estão diretamente ligados com o equilíbrio do nosso corpo e regula a função de órgãos importantes, como o coração, os rins, o fígado, garantindo que o nosso corpo funcione em equilíbrio. Geralmente, a gente desconfia que podemos ter alguma alteração na tireoide quando a gente apresenta algum sintoma relacionado com a alteração hormonal. Geralmente, quando eu estou sentindo muito cansada, com sono excessivo, não reparador, mulheres com irregularidade menstrual, ou então queixa de pele seca, unha quebradiça, intestino muito preso, a gente pensa que essas pessoas podem estar com baixa do hormônio tiroidiano. E o contrário. Geralmente, pessoas que começam a perder peso, a ter insônia, irritabilidade, ficam sentindo taquicardia, que são as palpitações, geralmente apresentam excesso do hormônio tiroidiano. Os nódulos tiroidianos geralmente são assintomáticos. As pessoas às vezes notam ao se olhar no espelho com o volume aumentado da tireoide ou alguma outra pessoa olhando e notando essa alteração. Se você apresentar algum desses sintomas, o ideal é que você procure um médico endocrinologista e nessa consulta o médico vai caracterizar melhor os seus sintomas, além de fazer o exame da glândula. Ele vai palpar a sua tireoide na consulta e aí nessa consulta vai avaliar o tamanho, a textura, se a tireoide é móvel, se a tireoide é mais endurecida e a partir disso avaliar a necessidade de solicitar exames de laboratório ou um ultrassom de tireoide. Geralmente, pessoas com história familiar positiva, que já vêm de uma família com pessoas que têm doença tiroidiana, pessoas que já precisaram passar por algum tratamento com radiação no pescoço, por exemplo, radioterapia, pacientes que já fizeram alguma cirurgia de cabeça e pescoço, pacientes que ao se verem no espelho notarem alguma alteração de volume na região do pescoço ou algum dos sintomas que a gente conversou na pergunta anterior. Geralmente, as doenças relacionadas à tireoide elas estão diretamente associadas com a produção de hormônio ou alteração do próprio tecido tiroidiano. Quando eu tenho uma diminuição na produção dos hormônios tiroidianos, a gente tem a doença chamada hipotiroidismo. Quando eu tenho aumento da produção desses hormônios, a gente chama de hipertiroidismo. E quando você tem alguma alteração da textura do tecido dessa glândula, que pode ser de uma forma difusa ou através de nódulos, a gente tem o bócio tiroidiano. Geralmente essas doenças são causadas por alterações genéticas, ou seja, a gente já nasce com essa predisposição, que é o que a gente chama de doença autoimune, mas também pode ser causada por alguns medicamentos, como por exemplo, usuários crônicos de amiodarona, ou então de carbonato de lítio, ou às vezes podem ser doenças autolimitadas e causadas por infecções, principalmente pelos vírus respiratórios, que são as tiroidites agudas e subagudas. Geralmente, as doenças tiroidianas, elas são diagnosticadas através de uma anamnese completa feita pelo seu endocrinologista, que é aquela entrevista que a gente faz quando o paciente chega no consultório.
através do exame físico, que compõe da palpação da tireoide, basicamente, onde o médico vai sentir o tamanho, a textura, a mobilidade, a presença ou não de nódulos, e muitas das vezes a gente vai precisar de usar o laboratório para confirmar a doença. Geralmente a gente dosa os hormônios relacionados a ela, que são o TSH, o T4 livre e em algumas vezes o T3 livre. Nós também podemos dosar os autoanticorpos, que são os responsáveis pelas doenças autoimunes, que também direcionam a gente para o tipo de doença, e dependendo de algumas situações, o ultrassom de tireoide também é solicitado. A tireoide está diretamente relacionada com o metabolismo do nosso corpo. Então, geralmente, quando a gente tem hipotireoidismo, que é aquela baixa do hormônio tireoidiano, o nosso metabolismo está mais lentificado. O nosso corpo tende a guardar mais energia e isso gera um ganho de peso. E o contrário, quando a gente tem aumento da produção do hormônio, que é o hipertireoidismo, geralmente o nosso metabolismo está mais acelerado. Então você perde peso nessas situações. Só que nessa situação é importante a gente falar que as doenças tireoidianas só influenciam o peso para mais ou para menos quando essas doenças estão descontroladas. Uma vez que você está tomando o remédio da forma correta e a sua função tireoidiana controla, isso não tem mais influência sobre o peso. E geralmente os nódulos tireoidianos também não têm alteração hormonal, então eles não produzem sintomas e não têm relação com o peso. Além dos sintomas relacionados com a alteração da função tireoidiana, essas doenças elas podem sim estar relacionadas com outras que não estão diretamente ligadas à tireoide. Geralmente, pacientes que têm hipertireoidismo não controlado pode predispor ao paciente desenvolver alguma arritmia cardíaca, a ficar com a sua pressão arterial descontrolada, aumenta o risco de osteoporose, por exemplo. Nos casos de hipotireoidismo, geralmente pode estar relacionado com uma descompensação da sua cardiopatia de base, então pacientes com insuficiência cardíaca podem ter a sua doença descontrolada, pode, por exemplo, gerar algum descontrole no perfil lipídico, nas gorduras do sangue, né? Esses pacientes podem ter alterações de humor, podem ter dores articulares devido ao aumento do volume das articulações por conta do inchaço das cartilagens. O paciente com alguma disfunção tireoidiana, ele não tem nenhuma restrição alimentar. O que a gente orienta é que o paciente tenha uma dieta equilibrada em todas as suas frações. Equilibrada em carboidrato, em lipídios, em vitaminas, em sais minerais, em proteínas. Tem alguns raros estudos que estão mostrando que tem alguns alimentos, por exemplo, vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, espinafre ou então alguns derivados de soja, que tem uma tendência a diminuir a captação de iodo pela tireoide e com isso diminuir a produção. Mas não foi confirmado por nenhum estudo grande que a gente confia. Então, em princípio, o paciente com doença tireoidiana não precisa ter nenhuma restrição alimentar. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver, conversando hoje sobre tireoide, diagnóstico e os seus cuidados. Geralmente, os pacientes que não têm a tireoide, ou porque nasceram sem ela, que pode acontecer, ou que precisaram fazer alguma cirurgia, precisam tomar o hormônio para o resto da vida. Lembrando que o hormônio tireoidiano é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Se você esquecer em torno de 1, 2 dias, isso não tem problema, até porque o hormônio tireoidiano ele circula no nosso corpo aí em torno de 1 semana. O que não pode acontecer é você ficar longos períodos sem usar esse medicamento.
Aí o que vai acontecer é que o seu corpo vai começar a ter aqueles sintomas da baixa do hormônio, o hipotireoidismo, que a gente citou, que é o cansaço excessivo, que é o humor mais deprimido, que é a tendência ao ganho de peso, a constipação intestinal, dentre outros sintomas. A tireoide pode sim, quando ela está descontrolada, causar depressão. Inclusive, uma das causas de depressão que é reversível é o hipotireoidismo. Então, geralmente, os psiquiatras já têm essa rotina no consultório. Em todo paciente que ele desconfia que tem depressão, um dos exames solicitados é a função tireoidiana para descartar essas doenças. Os hormônios tireoidianos, eles estão diretamente ligados ao nosso humor. Ele tem função no cérebro, inclusive nas nossas funções cognitivas. Geralmente, quando a gente tem uma baixa do hormônio tireoidiano, que é o hipotireoidismo, a gente tem uma tendência a ter um humor mais apático, a ficar mais deprimido, e o contrário. Todas as vezes que a gente tem o aumento desse hormônio, geralmente a gente tende a ficar um pouco mais irritado, um pouco mais eufórico. Nos pacientes idosos, mesmo que eles apresentem hipertireoidismo, em alguns casos eles podem apresentar um humor deprimido, que é o que a gente chama de hipertireoidismo apático. As doenças tireoidianas, elas são tratadas de acordo com a alteração que elas acontecem. Geralmente, os pacientes que têm hipotireoidismo, que é a baixa desses hormônios, a gente tem que repor, sob a forma de medicamento, o hormônio que é a levotiroxina. Os pacientes que têm a doença tireoidiana, que aumenta a produção do hormônio, que gera excesso deles no nosso sangue, que é o hipertireoidismo, geralmente a gente dá remédio para controlar a produção desse hormônio. Geralmente, os nódulos tireoidianos, eles só são passíveis de tratamento quando exercem algum tipo de alteração no corpo da pessoa. Essas alterações são basicamente quando a gente desconfia da malignidade desses nódulos através do ultrassom, ou então quando os pacientes têm nódulos muito aumentados e aí gera algum desconforto local, como dificuldade para engolir ou para respirar. Nesses casos, a cirurgia é indicada. Geralmente as doenças tireoidianas, elas não são preveníveis, porque como nós falamos, a grande maioria é causada por alterações genéticas. Então a gente já nasce com essa predisposição. O que nós sempre orientamos é que nós tenhamos uma vida saudável, que a gente pratique atividade física, que a gente beba água adequadamente, que a gente se alimente bem, porque em algumas situações o estresse psíquico e emocional pode desencadear essas doenças, mas não são doenças preveníveis. Quem tem a predisposição vai ter a doença no futuro. Na verdade, não existe relação direta entre as disfunções tireoidianas e a Covid-19. Os pacientes que têm doença tireoidiana, seja ela hipotireoidismo, hipertireoidismo ou nódulo tireoidiano, não têm risco aumentado e não são grupo de risco para a doença. O que a gente orienta, como é uma doença crônica, que essas doenças estejam controladas até para a saúde física e mental e para a pessoa conseguir levar esse momento difícil que a gente está passando de uma forma mais leve. Os pacientes que são portadores de disfunções tireoidianas, eles devem ficar tranquilos contra a condição que eles apresentam. O que a gente sempre orienta é que você procure seu endocrinologista com relativa frequência, para que a gente sempre esteja estabilizando e deixando os níveis hormonais dentro dos valores de referência e os esperados para que a pessoa se sinta bem. As dicas que a gente sempre dá é que você tenha a vida mais saudável que você consiga ter. Então, faça atividade física de uma forma que seja regular, se alimente bem com alimentos naturais feitos em casa, durma bem, evite o estresse e sempre procure fazer alguma coisa que vá te fazer se sentir melhor. Uma vez controlados os hormônios e você levando uma vida saudável, a doença tireoidiana não vai ter nenhum impacto ruim na vida dos pacientes. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite da Unimed Inconfidentes e Dr. Sérgio e até a próxima.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.